E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Bom, então, o vídeo de hoje eu quis fazer porque eu fiz um trabalho de sociologia com meu amigo da escola e o professor não falou a nota, não sei porquê, mas eu acho que a gente saiu bem. Eu achei que ficou bem legal o nosso trabalho. E o tema do trabalho era sobre o papel da juventude em contextos territoriais. Então, bora lá. Bom, primeiramente a gente tem que entender com o que significa o papel da juventude em contextos territoriais. Bom, eu acho que o professor basicamente fez isso para ficar um pouco mais assim complexo de propósito, né? Porque assim, basicamente significa o papel da juventude na sociedade, entendeu? Só que divergendo um pouco de sociedade para sociedade. Ele já falou muito com a gente sobre o quanto que a sociedade ela muda assim com o tempo, entendeu? De geração em geração. Só que sobre esse trabalho a gente entendeu que ele quis dizer mais sobre a diferença de lugar para lugar e não de tempo para tempo. Vocês conseguiram me entender? Mas enfim, eu acho que todo mundo aqui tá ligado, né? Que pessoas que vivem em locais diferentes geralmente vivem em realidades diferentes, né? Tipo, a mentalidade de um jovem da China é muito diferente de alguém do Brasil, por exemplo, né? Tipo, lá os caras estudam pra caralho, tipo, todo dia umas 12 horas de aula ou mais, enquanto no Brasil vocês nem tem aula porque caiu uma chuva mais forte. Bom, mas é claro que isso também acontece porque cada país tem a sua própria cultura. E a cultura não é nada mais, pessoal, do que costumes, as crenças, é, a arte e a comida, entendeu? E entre outras coisas a mais aí, de uma região. A cultura também influencia os jovens e os jovens também influenciam na cultura do lugar, né? Do país, sei lá, caralho, é 4. E enquanto em países orientais muitos dos jovens têm o papel de morrer pela pátria e pela religião, no ocidente os jovens têm mais liberdade de estudar, trabalhar e constituírem uma família. Normalmente, em ambas as culturas, é incentivado que o jovem constitua uma família. Assim, mesmo que muitos dos jovens das culturas orientais têm um papel assim de morrer pela pátria e pela religião, porque lá eles são mais assim devotos à religião e à pátria deles, também incentivado que eles constituam uma família, entendeu? Mesmo que depois muitos deles tenham que se explodir, né? Mas é claro que isso depende muito do país oriental que a gente está falando, porque a Ásia é um lugar que tem muitas culturas diferentes. E geralmente isso de você ter que morrer pela sua pátria e principalmente pela sua religião vem mais dos países do Oriente Médio, né? Que assim são países muito religiosos, né? Os países islâmicos e tem uma certa violência, né? Tem uma violência bem considerável lá. Mas eu não acho que a sociedade deles seja mais primitiva do que as outras. Eu acho que por uma série de fatores lá acabou sendo um lugar mais violento, entendeu? Mas isso não quer dizer que outros países, como os Estados Unidos, também já não tenham feito várias barbaridades. Mas enfim, esse incentivo de que o jovem constitua uma família muitas vezes vem por parte das gerações anteriores que normalizam a família tradicional e problematizam qualquer ideia que vá contra esse princípio. O que seria uma família tradicional? Bom, seria basicamente um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, entendeu? Seria basicamente um pai, uma mãe e filhos, ou um filho só, entendeu? Seria por aí. O que seria uma família não tradicional? Seria um pai, ou
pro pai e filhos ou um filho só. Ou se não, uma mãe e filhos, entendeu? E pode ter mais variações, entendeu? Porque tudo que diverte, eu não sei falar, eu não sei, de um pai, uma mãe e filhos, já pode ser considerado uma família não tradicional, entendeu? Eu acho que depende muito do que você considera uma família. Se você considera um grupo de amigos que moram junto uma família, porque, sei lá, eles têm laços muito fortes, só que eles não têm laços sanguíneos, mas você considera uma família, já seria uma família não tradicional, entendeu? Mesmo que eles não tenham, tipo, nenhum deles tenha um caso amoroso, alguma coisa assim, eles não são um casal ou um trisal ou sei lá o que, assim, já seria uma família não tradicional, entendeu? Muitos não considerariam uma família, então acho que assim é meio complexo, sabe, do que seria uma família, entendeu? Se elas têm sim que tem laço sanguíneo ou isso não é necessário. E se você adotar uma criança, será que é, eles consideram que é uma família, mesmo porque, tipo, não tem laço sanguíneo, entendeu? Mesmo que não seja seu filho de sangue, sabe? Assim, é complexo, sabe? Mas, vamos lá. Mas nas últimas décadas estão começando a tolerar mais ideais não conservadores e não tradicionais, seja em questão de família ou em qualquer outra questão da sociedade. E os jovens também estão começando a ter mais voz na sociedade, né? Por meio da política, por exemplo, nós jovens já podemos começar a votar com 16 anos. Sério, você tem noção do que é isso, velho? Tipo, mano, antigamente nunca que isso ia acontecer, entendeu? E assim, a gente não só pode votar, como é incentivado, sabe? É muito incentivado que a gente vote, tanto é que a gente pode perder alguns benefícios aí na nossa vida se a gente não votar, né? O que eu já acho meio errado a obrigação do voto, mas enfim, isso aí é outro assunto, né? E por meio da mídia, principalmente na internet, né? Tipo eu agora fazendo vídeo na internet, a gente também é muito representado, entendeu? E em filmes e séries também, tem muito filme e série teen, né? Que no caso seriam filmes adolescentes. Assim, não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia a maioria dos filmes e das séries são com protagonistas adolescentes. Porque a adolescência é uma coisa que é cada vez mais assim desejada, porque muitas pessoas desejam serem jovens e tem toda uma nostalgia, assim, a juventude, sabe? Claro que sempre foi uma coisa muito desejada, mas hoje em dia tá cada vez mais assim representada, sabe? As pessoas querem muito serem jovens, querem muito, tipo, adolescência e tal. Assim, adolescência, pra falar a verdade, é meio merda, entendeu? Quando eu era criança, eu pensava que ia ser muito legal, mas aí chegou assim, um monte de problema, um monte de coisa. Mas, enfim, né? A adolescência é uma coisa que, assim, é muito desejada, né? Porque é quando acontece muitas coisas, assim, interessantes, né, na nossa vida. É uma parte da nossa vida que a gente se descobre muito e a gente descobre muito sobre o mundo também, como a sociedade funciona. E por isso eu acho que é uma fase da nossa vida assim que é tão importante e interessante. E muitas vezes tem aí adulto que tem uma certa nostalgia com essa fase da vida. E bem, o lado bom disso pra mim é que nós jovens estamos sendo cada vez mais representados, seja em filmes ou séries. Só que o lado ruim disso também, assim, pra mim, é que essa representação geralmente é de um jeito muito banalizado. A maioria dos jovens, na maioria das séries teens, filmes teens que tem, ainda mais na Netflix, principalmente lá, são com jovens muito vazios, filmes vazios, com jovens muito estereotipados. Eles pegam o estereótipo da fase da adolescência e assim levam a mil, sabe? É um exagero, são filmes muito exagerados, sabe? Muitas vezes muito melosos. Eles pegam aquela coisa do romance assim, sabe? Tipo, nossa,
E é tudo isso para ganhar dinheiro, entendeu? Sendo que os jovens de verdade, os jovens assim, reais, geralmente não são como estão lá nos filmes, nas séries. Então, assim, é uma representação meio fraca, entendeu? Então, assim, muitas vezes não representa como a gente realmente é, entendeu? Porque são sempre jovens assim muito vazios, muito bobos, que não tem objetivo nenhum. Tudo bem que na adolescência realmente a gente ainda tá se descobrindo, a gente não sabe muito bem o que vai fazer da vida. Eu, inclusive, não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu ainda tô tentando, sabe? Tô nessa fase de autoconhecimento. Mas eu acho que eles fazem filmes assim só pra ganhar dinheiro, filmes teen, porque o público teen gosta, entendeu? Infelizmente, a maioria dos adolescentes, mesmo assim, sabendo que esses filmes são só pra ganhar dinheiro, que eles não estão realmente interessados em saberem como realmente é essa fase da juventude, assim, mesmo assim, muitos deles gostam e vão lá assistir, entendeu? Nem se importando se o roteiro é ruim, se o filme é uma merda, assim, só vão lá, sabe? Mas pra mim são filmes assim muito bobos, sabe? Que provavelmente foi escrito por um cara que tem 50 anos de idade e nem se importou de representar como um adolescente realmente é, como essa fase da juventude. Até porque a maioria das pessoas que vão assistir vão ser as garotinhas de 12 anos que querem ver um romancezinho meloso e mal escrito com um roteiro ruim. Nada contra as garotinhas de 12 anos. Mas enfim, o lado positivo de tudo isso é que as pessoas estão começando a terem mais liberdade para serem quem são. Mas então, isso significa que necessariamente a geração de hoje seja melhor que a geração anterior? Ou que a geração anterior seja melhor do que a geração de hoje? Para mim, não. Na minha opinião, são só gerações diferentes e cada uma tem o seu lado positivo e negativo. E isso quer dizer que você, senhor José de 50 anos, não é melhor do que um adolescente de 15, 16 anos, por exemplo. E isso quer dizer também que você, Enzo, de 15, 16 anos, não é melhor do que o senhor José de 50. Eu acho que assim como pessoas de culturas diferentes devem se respeitar, pessoas de gerações diferentes também devem se respeitar. Ao invés de se sentir superior e se sentir no direito de julgar qualquer coisa que você não compreenda, entende? Tendo um preconceito sobre algo. Então eu acho que a moral que a gente tira de tudo isso é que nós devemos ser mais respeitosos e compreender que as diferenças existem e que não necessariamente elas sejam más, que não necessariamente elas sejam ruins. Até porque sempre foram os mesmos jovens em contextos sociopolíticos, socioeconômicos, sociais e culturais diferentes. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo se gostaram. Se quiserem comentar alguma coisa também, vai ser bem legal, vocês são muito bem-vindos aqui. E não se esqueçam de ativar o sino de notificação se quiserem ver mais vídeos meus. E é isso, eu sou o Zig, um abraço aí e fui!